Clara Santos caminhava pela praça central, segurando sua cesta de flores, o sol da manhã iluminando seus cabelos castanhos amarrados simplesmente. Aos 23 anos, ela tinha o rosto marcado pelo cansaço de quem assumiu responsabilidades grandes demais muito cedo, mas seus olhos ainda brilhavam com uma bondade que nem a pobreza conseguiu apagar. Ela arrumava suas flores cuidadosamente quando o som de rodas de carruagem luxuosa ecoou pelas pedras da praça. Uma carruagem dourada parou bem na sua frente e dela desceu Lady Beatriz de Monteiro, uma mulher de 30 anos vestida em sedas caríssimas, seguida por duas damas da corte que a acompanhavam como sombras. "Flores frescas, minha senhora!" Clara ofereceu educadamente, erguendo um buquê de margaridas brancas. Beatriz olhou as flores com desdém, um sorriso cruel se formando em seus lábios pintados. "Flores murchas para uma vida murcha", disse alto o suficiente para que os transeuntes ouvissem. "Diga-me, menina, quanto tempo essas pobres flores ficaram no sol até perderem toda a beleza?" Clara sentiu o rosto corar. "Colhi-as antes do amanhecer, senhora. Estão frescas." "Frescas?" Beatriz riu, um som gelado como o vento de inverno. "Como você, imagino. Fresca em sua ignorância sobre onde pertence." Com movimento deliberado, ela pisoteou as flores que Clara havia deixado no chão, esmagando as pétalas sob seu sapato de seda. "Ops, que descuidada de minha parte." As damas que a acompanhavam riram como hienas, e Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela se ajoelhou rapidamente para juntar as flores destroçadas, suas mãos tremendo, enquanto tentava salvar o que restara de seu trabalho matinal. "Sabe qual é o seu lugar?" Beatriz se inclinou, sua voz venenosa. "Na sarjeta onde nasceu, vendendo coisas murchas para gente murcha. Você não passa de uma mendiga disfarçada de santa." A resposta digna. Clara ergueu a cabeça lentamente, ainda segurando os restos de suas flores. Suas lágrimas caíam, mas sua voz saiu firme. "Minhas flores podem murchar, minha senhora, mas minha honra nunca." O sorriso de Beatriz morreu. Ninguém jamais havia respondido dessa forma a Lady Beatriz de Monteiro. "Sua honra?" Ela cuspiu as palavras. "Veremos por quanto tempo essa honra resistirá quando eu ensinar seu verdadeiro lugar." "Camponesa." Beatriz voltou para a carruagem, mas antes de entrar, olhou para Clara uma última vez. "Lembre-se do meu rosto, menina. Em breve, você me implorará por misericórdia." A carruagem partiu em meio a uma nuvem de poeira, deixando Clara sozinha com suas flores destroçadas. Ela limpou o rosto com as costas da mão e começou a recolher o que sobrou, sussurrando para si mesma: "Não vou me curvar, não vou." A luta diária. As horas passaram devagar. Clara vendeu apenas algumas flores, mal suficiente para comprar pão para o dia. Quando o sol começou a se pôr, ela guardou sua cesta e caminhou pelas ruas estreitas até chegar ao pequeno cômodo que chamava de lar. "Clara!" gritou Ana, uma menina de 6 anos de cabelos cacheados, correndo para abraçar a irmã. "Trouxe pão?" "Sim, meu amor." Clara forçou um sorriso, entregando o pão embrulhado. Miguel, de 8 anos, estava sentado em um canto, tentando ensinar João, de 4 anos, a desenhar letras num pedaço de papel velho. "Por que está chorando?" perguntou Miguel, sempre o mais observador dos três. "Entrou cisco no meu olho", mentiu Clara, passando a mão pelos cabelos do irmão. "Como foi o dia de vocês?" João começou a tossir, uma tosse que parecia arranhar sua garganta pequena. Clara correu até ele, colocando a mão em sua testa. Estava quente. "Está assim desde a tarde", Miguel explicou preocupado. "Tentei dar água, mas ele não melhorou." Clara olhou para o dinheiro que havia guardado numa pequena lata. Contou as moedas 2 vezes, o coração apertando. Não era suficiente para comida e remédio. Teria que escolher. O ato heróico. A tosse de João piorou durante a noite e Clara passou as horas acordada, fazendo compressas frias e sussurrando cantigas que sua avó costumava cantar.
Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, ela sabia que precisava encontrar dinheiro para o médico. Saiu antes do amanhecer para colher flores nos campos próximos à cidade. Suas mãos sangravam pelos espinhos, mas ela não parava. João precisava dela. Na praça, com sua cesta cheia novamente, Clara tentava vender suas flores quando ouviu gritos vindos de uma das ruas laterais. "Socorro! Ladrões!" Sem pensar, Clara deixou sua cesta em local seguro atrás de uma coluna e correu em direção aos gritos. Encontrou uma senhora idosa, elegantemente vestida, sendo cercada por 2 homens maltrapilhos que tentavam arrancar sua bolsa. "Deixem-na em paz!" Clara gritou, pegando pedras do chão e atirando-as contra um dos bandidos. As pedras acertaram o ladrão, distraindo-os o tempo suficiente para que guardas da cidade chegassem correndo. Os bandidos fugiram e Clara se ajoelhou ao lado da senhora, que estava tremendo. "A senhora está ferida." "Não, querida, graças à sua coragem." A mulher sorriu, suas mãos enrugadas segurando as de Clara. "Sou a Duquesa de Oliveira. Como posso agradecer-lhe?" "Não precisa me agradecer, senhora. Qualquer pessoa faria o mesmo." O encontro com o príncipe disfarçado. A duquesa estudou o rosto jovem de Clara, notando a bondade genuína em seus olhos. "Como se chama? Onde mora?" "Clara Santos. Moro na Rua das Pedras, número 15. "Clara Santos," a duquesa repetiu, memorizando. "Não esquecerei." Foi quando um homem encapuzado se aproximou. Mesmo com o rosto parcialmente coberto, Clara podia ver que usava roupas de boa qualidade, embora simples. "Vi o que aconteceu," ele disse, sua voz educada. "Foi muito corajosa." Clara corou ligeiramente. "Apenas fiz o que era certo." "Permite que me apresente? Eduardo, comerciante." Ele fez uma mesura respeitosa. "É raro encontrar alguém que arrisque a própria segurança por um estranho." "Família é tudo que temos no mundo," Clara respondeu naturalmente. "Se não cuidarmos uns dos outros, quem cuidará?" Eduardo ficou em silêncio por um momento, estudando-a. Havia algo na simplicidade de suas palavras que o tocava profundamente. "Conhece muitas pessoas bondosas assim?" Clara sorriu tristemente. "Bondade não custa nada, Sr. Eduardo. Maldade, sim." "E se eu oferecesse dinheiro para agradecer sua ajuda?" Clara balançou a cabeça educadamente. "Não ajudei por dinheiro." Mas ela hesitou, olhando para suas flores que havia deixado para trás durante o socorro à duquesa, lembrando-se de João doente em casa. "Mas se o senhor quisesse comprar algumas flores para sua esposa, ficaria honrada." Eduardo sorriu. "Compraria várias delas." Ele escolheu um buquê generoso, pagando mais do que Clara normalmente ganhava em 2 dias. A construção do vínculo. Nos próximos dias, Eduardo voltou à praça disfarçado, sempre com desculpas para comprar flores e conversar com Clara. Ele estava fascinado pela pureza de seu coração, pela forma como ela falava dos irmãos com tanto amor, pela dignidade com que enfrentava as dificuldades. Durante suas conversas, Clara compartilhou histórias sobre sua avó, sobre os sonhos que tinha para os irmãos, sobre como acreditava que bondade sempre vencia a maldade no final. Eduardo, acostumado com a falsidade da corte, encontrou em Clara algo que havia perdido há muito tempo: esperança na humanidade, a inveja de Beatriz. Mas alguém mais estava observando. De sua carruagem estacionada no canto da praça, Lady Beatriz de Monteiro via cada conversa, cada sorriso que Eduardo dirigia à florista. Seus punhos se fechavam até as unhas machucarem as palmas das mãos. Beatriz havia sido amante do príncipe Eduardo por 2 anos, até ser descoberta em traição com outro nobre 6 meses atrás. Desde então, ela planejava reconquistá-lo, usando a influência de sua família na corte. Mas agora via uma camponesa suja, recebendo a atenção que era dela por direito. Naquela tarde, Beatriz fez sua carruagem parar ao lado da praça e mandou um servo descobrir tudo sobre Clara Santos. O relatório foi devastador para seus planos. Órfã, pobre, sustentando 3 irmãos menores, trabalhando honestamente como vendedora de flores. Não havia escândalo, não havia vícios, não havia nada que pudesse usar contra ela.
Isso só fez a raiva de Beatriz crescer. O plano se forma. No dia seguinte, Beatriz conseguiu uma audiência formal com Eduardo através da influência de seu pai, o Marquês de Monteiro, que possuía negócios importantes com a coroa. Eduardo a recebeu em um salão oficial, não em seus aposentos privados. Eduardo, ela disse formalmente quando foi anunciada. Lady Beatriz. A voz dele era fria. O que deseja? Estou preocupada com você, como antiga amiga da família. Ela se aproximou respeitosamente. Há rumores de que anda perdendo tempo com uma vendedora de flores. Eduardo ergueu os olhos dos documentos. Clara é diferente das mulheres que conheço. Diferente? Beatriz riu, mas o som era forçado. Eduardo, você está sendo enganado por uma santinha falsa que provavelmente tem segundas intenções. Clara não tem segundas intenções. Quer apostar? Beatriz se inclinou sobre a mesa, seus olhos brilhando com malícia. Se ela for realmente pura como você acredita, resistirá à tentação de se exibir. Leve-a ao baile real da próxima semana. Verá como é interesseira quando estiver diante de toda aquela riqueza. Eduardo hesitou. Havia algo na proposta de Beatriz que o incomodava, mas também despertava sua curiosidade. Que tipo de teste é esse? Se ela for genuína, ficará desconfortável com toda a ostentação e pedirá para ir embora. Se for falsa, tentará impressionar a todos e se agarrar a você. Beatriz sorriu. Tem medo de descobrir a verdade? O orgulho de Eduardo foi tocado. Não tenho medo de nada. Então prove. Uma noite apenas. Se eu estiver errada, nunca mais questionarei seus interesses. Eduardo olhou pela janela em direção à praça, onde sabia que Clara estaria vendendo suas flores. Parte dele queria protegê-la de qualquer situação desconfortável. Mas outra parte, alimentada pelos anos de cinismo e desconfiança, queria ter certeza absoluta de que Clara era realmente diferente. Muito bem, ele disse finalmente. Mas quando você estiver errada, quero que deixe Clara em paz para sempre. Beatriz sorriu, mas seus olhos permaneceram gelados. Quando eu estiver certa, você verá que farei um favor, libertando-o dessa ilusão. A revelação da identidade. Após Eduardo sair, Beatriz ficou sozinha no escritório, seu sorriso se transformando numa expressão de pura maldade. Prepararei uma recepção adequada para nossa camponesa, murmurou para si mesma. Farei você se humilhar diante de todo o reino. No dia seguinte, Eduardo voltou à praça, mas desta vez sem disfarce. Clara estava ajudando uma criança que havia caído quando viu um grupo de guardas reais se aproximando. No centro deles, um homem que ela conhecia como Eduardo, o comerciante gentil. Mas agora, algo estava diferente em sua postura e no respeito que os guardas lhe dirigiam. Senhor Eduardo, ela perguntou confusa com a presença dos guardas reais. Eduardo removeu o capuz completamente, revelando feições que ela conhecia, mas agora com uma pequena insígnia real em suas vestes. Na verdade, Clara, sou o príncipe Eduardo de Almeida. Clara quase deixou cair sua cesta. Seus joelhos tremeram e ela começou a se ajoelhar, mas Eduardo a impediu segurando seu braço gentilmente. Não precisa, ele disse suavemente. Queria que me conhecesse como homem, não como príncipe. Vossa Alteza, eu não sabia. Clara estava claramente em choque. Fiquei impressionado com sua bondade, Clara. A forma como cuida de seus irmãos, como ajudou a duquesa, como trata a todos com igual gentileza. Eduardo sorriu. Quero homenageá-la por seu trabalho caritativo. Clara piscou, ainda tentando processar tudo. Homenagear-me, Alteza. Gostaria de convidá-la para o baile real de sábado próximo. É um reconhecimento por cuidar dos irmãos órfãos e por sua bondade para com todos na cidade. Clara sentiu o mundo girar. Um baile real. Vossa Alteza, sou apenas uma vendedora de flores. Não sei se sou adequada para tais ambientes. Não tenho roupas apropriadas. Não conheço os costumes da corte. Sua bondade é mais valiosa que qualquer título. Eduardo disse sinceramente.
Quanto às roupas e costumes, não se preocupe. Você será minha convidada de honra e isso é suficiente. Clara hesitou, olhando para suas mãos calejadas, depois para o príncipe. Pensou nos irmãos, na honra que seria para sua família, mesmo com todo o nervosismo. Se Vossa Alteza acredita que sou digna dessa honra, aceito com humildade. A preparação da armadilha. Enquanto isso, no palácio, Beatriz trabalhava incansavelmente para preparar a recepção de Clara. Ela conversava com damas da corte, plantando sementes venenosas. O príncipe levará uma camponesa ao baile, ela dizia com falsa preocupação. Será interessante ver como ela se comporta entre pessoas refinadas. Uma camponesa? Lady Cristina arregalou os olhos. Mas por quê? Aparentemente é algum tipo de experimento social. Beatriz suspirou dramaticamente. Eduardo quer ver se pode polir uma pedra bruta. Será entretenimento assistir uma plebeia tentando se passar por nobre. Logo, toda a corte estava comentando sobre a convidada especial do príncipe. As apostas começaram discretamente. Quanto tempo a camponesa levaria para cometer algum erro social? Ela saberia usar os utensílios corretos? Conheceria as danças cortesãs? Beatriz sorria com satisfação. Havia preparado o terreno perfeitamente. Clara Santos entraria no salão como cristã, sendo jogada aos leões. A noite do baile. No sábado, quando o sol começou a se pôr, Clara vestiu o vestido misterioso que havia recebido e pentou seus cabelos simplesmente. Ela beijou cada um dos irmãos e prometeu contar-lhes tudo quando voltasse. Vocês são meu tesouro, ela disse, abraçando-os. Tudo o que faço é por nós. A carruagem real parou em frente ao palácio, suas rodas douradas refletindo as luzes das tochas. Clara desceu lentamente, seus olhos se arregalando diante da magnificência que jamais havia imaginado. As portas duplas se abriram, revelando um salão que tirava o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, suas centenas de velas criando um mar de luz dourada. Damas em vestidos de seda e brocado conversavam elegantemente com cavalheiros de casacas bordadas. Clara entrou hesitante e imediatamente sentiu todos os olhares se voltarem para ela. O burburinho de conversas diminuiu gradualmente, substituído por sussurros que ela não conseguia compreender completamente. É ela, murmurou uma dama próxima à entrada, escondendo o rosto atrás de um leque ornamentado. A florista, sussurrou outra. A humilhação começa. Eduardo se aproximou, elegantemente vestido em sua casaca real azul marinho, bordada com fios dourados. Ao seu lado, como uma sombra perfumada, caminhava Lady Beatriz, deslumbrante em um vestido de veludo vermelho sangue. Clara, Eduardo disse, e ela notou algo diferente em sua postura. Mais formal, mais rígido do que na praça. Permita-me apresentá-la a alguns convidados. Nos primeiros momentos, Eduardo manteve sua cordialidade, mas gradualmente, conforme Beatriz sussurrava comentários em seu ouvido e outros nobres faziam observações sutis, seu tratamento foi mudando. Beatriz se aproximou com um sorriso que poderia cortar vidro. Que interessante vestido, ela disse, examinando Clara de cima a baixo. Deve ter sido um investimento considerável para alguém em sua posição. Foi um presente? Clara respondeu honestamente. De alguém muito gentil. Ah, claro. Beatriz riu ligeiramente. Sempre há alguém gentil por aí, não é mesmo? E assim começou o que Clara gradualmente percebeu ser uma caminhada através de um campo minado social. Eduardo a conduziu de grupo em grupo, e a cada apresentação, Clara sentia o desconforto aumentar. Para o Marquês de Silveira, ela foi apresentada como nossa convidada que trabalha com flores. Para a Condessa de Miranda, ela foi a jovem comerciante local. Para o Duque de Almeida, ela foi nossa visitante especial. Que exótico ter uma plebeia entre nós, comentou o Marquês, observando Clara como se ela fosse um animal raro. Deve ser fascinante trabalhar diretamente com a terra. Clara sentiu o sangue subir às suas faces. Acho reconfortante trabalhar com flores, senhor. Elas trazem alegria às pessoas. Ah, sim,
Alegria. A condessa disse com um sorriso falso. Deve ser gratificante ganhar algumas moedas vendendo coisas bonitas. É gratificante sustentar minha família honestamente. Clara respondeu com dignidade, mas sua voz estava começando a tremer. Eduardo permanecia ao seu lado, mas Clara notava que ele não a defendia dos comentários sutilmente cruéis. Na verdade, ele parecia até concordar com alguns. O desafio público. Durante uma pausa nas apresentações, Beatriz ofereceu uma taça de champanhe cristalino a Clara. Deve ser diferente do que costuma beber, ela disse com falsa gentileza. Clara aceitou a taça com mãos trêmulas. Nunca bebi champanhe antes. Obrigada pela gentileza. A admissão causou risos abafados entre as damas próximas. E Clara finalmente entendeu completamente. Ela não era uma convidada de honra. Ela era o entretenimento da noite. O coração de Clara começou a bater mais rápido. Ela olhou para Eduardo, buscando algum sinal de apoio. Mas ele estava conversando baixo com Beatriz, que sussurrava veneno em seu ouvido. Eduardo sentiu uma parte de si querendo defender Clara. Mas as palavras de Beatriz plantavam sementes de dúvida. Ela está claramente fora de seu elemento, Eduardo murmurou de volta. Exatamente. Beatriz sorriu triunfante. E agora, a verdadeira prova. Desafie-a publicamente. Se ela for realmente pura, ficará envergonhada e recusará se exibir. Se for interesseira, saltará na oportunidade de impressionar. Outros nobres começaram a se aproximar, tendo ouvido parte da conversa. Seria educativo ver uma dança camponesa, disse Lord Henrique com malícia. Uma demonstração cultural, por assim dizer. Eduardo sentiu a pressão dos olhares expectantes. Sua reputação, sua posição social, tudo parecia estar em jogo. Beatriz deu o golpe final. A menos que você admita que se deixou enganar por uma camponesa esperta. O orgulho ferido de Eduardo tomou a decisão por ele. Ele bateu sua taça com uma colher de prata, o som cristalino ecoando pelo salão e chamando a atenção de todos os presentes. Conversas cessaram, risadas morreram. Amigos, Eduardo disse, sua voz carregando autoridade real. Nossa convidada especial nos honrará esta noite. Clara virou-se com um sorriso inocente, pensando que Eduardo faria algum agradecimento. Clara, Eduardo continuou, e agora havia algo em sua voz que fez o sangue dela gelar. Nossa florista vai nos mostrar como o povo se diverte em suas festividades. O tom era claramente condescendente e os risos começaram baixos entre os convidados. Que tal uma dança? Eduardo sugeriu, seu sorriso não chegando aos olhos, para mostrar-nos os talentos rurais. O salão ficou em silêncio expectante. Um silêncio predatório. Clara olhou ao redor e viu rostos esperando, sorrisos cruéis mal disfarçados, olhos brilhando com antecipação maldosa. Então, como peças de um quebra-cabeças se encaixando, Clara entendeu tudo. Não era uma convidada de honra, não era um reconhecimento por sua bondade. Era uma armadilha. Ela havia sido trazida ali para ser humilhada, para servir de entretenimento aos nobres entediados. Lágrimas brotaram em seus olhos e sua garganta se fechou. Por um momento terrível, ela considerou fugir, escapar da humilhação, a revelação do dom. Mas então, no momento mais escuro, uma voz ecoou em sua mente. A voz de sua avó, Condessa Helena Santos, no leito de morte 3 anos atrás. A força da memória a fez parar, respirar fundo e encontrar coragem que não sabia possuir. Lentamente, ela se endireitou, limpou as lágrimas com dignidade e caminhou para o centro do salão. Vossa Alteza tem razão, ela disse, sua voz clara e forte ecoando pelo salão silencioso. Eu danço diferente da nobreza. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Danço como minha avó me ensinou. Um murmúrio de curiosidade correu pelo salão. Alguns convidados trocaram olhares confusos. Uma camponesa com avó que ensinava dança? Clara continuou, sua voz ganhando força. Minha avó foi Condessa Helena Santos.
O murmúrio se transformou em sussurros chocados. Alguns dos convidados mais velhos reconheceram o nome imediatamente. A condessa Helena havia sido lenda na corte antiga, a dançarina mais graciosa que o reino já havia conhecido. A melhor dançarina da antiga corte, Clara continuou, ignorando os olhares surpresos, que perdeu título e fortuna por se recusar a mentir para proteger a honra da família real, que morreu na pobreza, mas me deixou sua herança. Eduardo estava pálido, percebendo que havia subestimado completamente quem Clara realmente era. Beatriz, ao seu lado, estava com o rosto branco como papel. Não herança de ouro, Clara disse, posicionando-se no centro exato do salão, mas herança de dignidade. A dança que transformou humilhação em transcendência. Ela fez um sinal discreto aos músicos. O líder da orquestra escolheu uma valsa elegante, adequada para a dança cortesã. A música começou e Clara fechou os olhos. Para você, vovó, ela sussurrou, e então ela começou a dançar. Os primeiros passos revelaram imediatamente que não era uma camponesa comum. Sua postura era refinada, seus movimentos fluidos como água, suas mãos posicionadas com precisão que vinha de treinamento cuidadoso. Mas não era apenas técnica. Clara dançava com sua alma exposta, cada movimento contando a história de sua dor, sua luta, sua esperança. Ela dançava pela avó que perdeu tudo por honra. Dançava pelos irmãos que dependiam dela. Dançava por todas as manhãs, acordando antes do sol para colher flores. Dançava por cada humilhação que havia sofrido e superado. O salão ficou completamente silencioso. Conversas morreram, risos cessaram. Até os servos pararam de se mover. Clara girava e flutuava pelo salão como se fosse feita de ar e luz. Sua técnica era impressionante, mas era a emoção pura em cada gesto que deixava todos hipnotizados. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos de algumas damas, tocadas pela beleza transcendente da performance. A duquesa de Oliveira começou a chorar abertamente. Lord Silva, conhecido por sua dureza, estava visivelmente emocionado. Até mesmo alguns dos jovens mais cruéis pareciam tocados pela majestade do que presenciavam. Eduardo estava paralisado, percebendo gradualmente a magnitude de seu erro. Ele não estava vendo uma camponesa tentando impressionar. Estava vendo uma artista verdadeira, uma alma pura, expressando sua essência através da dança mais sublime que já havia presenciado. Beatriz, em pânico absoluto, via seu plano cuidadoso desmoronar completamente. Aquilo não era humilhação, era transcendência, a resposta de Clara. Quando Clara terminou, ela estava de volta ao centro do salão em uma reverência perfeita que sua avó havia lhe ensinado anos atrás. Por longos segundos, o silêncio foi absoluto. Então, a duquesa de Oliveira começou a aplaudir, seus aplausos ecoando como trovão no silêncio. Um por um, outros se juntaram até que todo o salão estava aplaudindo com fervor genuíno. Eduardo, devastado pela percepção de sua própria crueldade, inclinou-se profundamente numa reverência respeitosa, algo sem precedentes na história da corte. Outros nobres seguiram seu exemplo, curvando-se respeitosamente diante da grandeza que acabavam de presenciar. Clara se ergueu lentamente, sua dignidade intacta, seus olhos brilhando não com lágrimas de vergonha, mas com lágrimas de liberdade. Ela olhou diretamente para Eduardo e, quando falou, sua voz era calma e firme. "Obrigada pelas lições desta noite", ela disse com tranquila dignidade. "Aprendi que nem toda a pobreza é do bolso e nem toda a riqueza é do coração." Ela fez uma reverência respeitosa final e caminhou em direção à saída com passos firmes, sua cabeça erguida, sua dignidade radiante como luz própria. O arrependimento e a segunda chance. Eduardo correu atrás dela, seu coração despedaçado pela percepção de que havia destruído algo precioso por estupidez e orgulho ferido. "Clara!" ele gritou, alcançando-a nos jardins do palácio iluminados pela lua cheia. "Espere, por favor." Clara parou, mas não se virou.
Vossa Alteza já me mostrou quem sou para vós. Por favor, Eduardo implorou, sua voz quebrada. Preciso explicar. Clara se virou lentamente e Eduardo viu lágrimas em seus olhos, não de vergonha, mas de desilusão profunda. Explique o quê? Ela perguntou suavemente. Que me trouxe aqui para me humilhar, que fingiu bondade para me atrair a uma armadilha, que me fez acreditar que era uma pessoa de valor? Eduardo caiu de joelhos diante dela, um gesto que chocaria a corte se alguém o visse. Sou um tolo que se deixou manipular pela inveja alheia. Beatriz me convenceu de que você tinha segundas intenções e eu queria provar que ela estava errada, mas me tornei exatamente o que desprezava. Levantai-vos, Vossa Alteza, Clara disse suavemente. Príncipes não se ajoelham. Um homem se ajoelha diante de uma mulher superior, Eduardo respondeu, permanecendo em posição. Você possui mais nobreza que todos nós juntos, e eu destruí tudo por arrogância. Clara o estudou por um longo momento. Por que fez isso? Pensei que me via como pessoa, não como objeto de apostas cruéis. Eduardo confessou sobre a aposta com Beatriz, sobre suas dúvidas, sobre como havia permitido que manipulações minassem seu julgamento. Queria provar que você era diferente, mas me tornei o próprio mal que tentava expor. E descobriu que sou diferente, Clara disse tristemente, mas não como esperava. Descobri que você é tudo que aspiro ser, Eduardo respondeu com sinceridade absoluta. Descobri que posso ter título e coroa, mas você tem algo que eu perdi há muito tempo, uma alma pura. Clara ficou em silêncio por longos minutos, estudando o homem ajoelhado diante dela. Via lágrimas genuínas, arrependimento real, dor verdadeira em seus olhos. Uma segunda chance, ela disse finalmente, sua voz suave como brisa de primavera. Mas apenas uma. E deve provar com ações, não com palavras que mudou. Eduardo ergueu os olhos, esperança brilhando neles. Farei qualquer coisa. Seja o homem que fingia ser quando nos conhecemos na praça, Clara disse. Seja genuíno, seja bondoso, seja real. A acusação de bruxaria. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta da confiança. Eduardo visitava Clara diariamente, brincava com os irmãos, ajudava nas tarefas, mostrava através de ações que havia mudado. Mas Beatriz não estava pronta para desistir. 3 semanas após o baile, ela havia construído uma nova armadilha, mais cruel, mais definitiva. No domingo de feira, Clara foi à praça buscar remédio para João. Foi quando ouviram os gritos. Lá está ela, a bruxa! Um homem de aparência clerical apontava para Clara, cercado por 3 testemunhas pagas. A mulher que enfeitiçou o nosso príncipe. Eu a vi fazendo rituais estranhos à meia-noite, gritou uma testemunha. Círculos no chão, palavras numa língua estranha. Como uma simples camponesa dança melhor que damas da corte? Perguntou outra. Só com artes das trevas. A multidão começou a se fechar ao redor de Clara, com cordas e tochas. Queimem a bruxa! Gritou uma voz. A salvação e a justiça pública. Eduardo chegou a tempo, seu cavalo quase derrubando pessoas na pressa. Parem! Ele gritou, posicionando-se entre Clara e a multidão. Alguém pode explicar que loucura é esta? Alteza! O falso pároco se adiantou. Esta mulher está usando artes das trevas para controlá-lo. Temos testemunhas. Testemunhas de quê? Rituais noturnos, alteza, círculos mágicos, palavras em línguas estranhas. Eduardo olhou para as 3 testemunhas. Vocês viram Clara Santos fazendo rituais? Sim, Alteza. Eles mentiram em coro. E onde exatamente foi isso? No quintal da casa dela, disse o primeiro. Na floresta próxima, disse o segundo. Na praça à meia-noite, disse o terceiro. Eduardo sorriu friamente. 3 lugares diferentes. Interessante que testemunhas do mesmo evento tenham visto em locais completamente distintos. As testemunhas se entreolharam nervosamente. Além disso, Eduardo continuou, Clara Santos trabalha desde antes do amanhecer vendendo flores. Qualquer pessoa nesta praça pode confirmar. Se fosse bruxa, viveria em pobreza.
Trabalharia vendendo flores? Cuidaria de irmãos órfãos? A multidão começou a murmurar, incerta. E quanto à dança, Clara dança como sua avó lhe ensinou. Sua avó foi Condessa Helena Santos. Qualquer pessoa com mais de 50 anos nesta cidade se lembrará dela. Várias pessoas assentiram, lembrando. Então me digam, Eduardo concluiu, quem pagou vocês para mentir? O silêncio foi ensurdecedor. E foi quando Eduardo viu Beatriz tentando se esconder. Prendam Lady Beatriz de Monteiro, ele ordenou, por conspiração, suborno e falso testemunho. Quando Beatriz foi trazida ao centro, seu rosto estava pálido. Esta mulher tentou destruir uma inocente por ciúmes, Eduardo disse à multidão. Pagou mentirosos para inventar acusações. Tentou usar nossos medos para cometer assassinato. A multidão agora murmurava contra Beatriz. Clara Santos, Eduardo disse, ajudando-a a se levantar. É culpada apenas de bondade, de trabalhar honestamente, de cuidar de sua família, de me ensinar o que significa ser uma pessoa decente. Ele se virou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas. E se ela aceitar, ele disse, ajoelhando-se diante dela na praça cheia, será minha esposa. A praça explodiu em aplausos. Clara olhou para Eduardo ajoelhado, para a multidão que a aplaudia, para Beatriz sendo levada em vergonha. Levante-se, ela disse suavemente, e me pergunta direito. Eduardo se levantou, sorrindo através das lágrimas. Clara Santos, você me ensinou o que é verdadeira nobreza. Quer se casar comigo? Clara olhou ao redor, ainda tremendo. Quase morri hoje. Tem certeza de que quer uma vida onde teremos que lutar contra pessoas como Beatriz? Tenho certeza de que quero uma vida ao seu lado. Eduardo respondeu firmemente. Não importa quais sejam os desafios. Clara estudou seus olhos por um longo momento, vendo amor verdadeiro e coragem. Então sim, ela disse, e sua voz ecoou clara por toda a praça. O casamento e o legado social. Um ano depois, na mesma praça onde quase foi executada, Clara se casou com Eduardo em uma cerimônia que quebrava todas as barreiras sociais. Comerciantes, camponeses e nobres celebravam juntos, mas o momento mais significativo veio após a cerimônia. Eduardo levou Clara até uma nova construção, uma escola de dança gratuita para crianças de todas as classes sociais, construída anexa ao orfanato. Este é seu presente de casamento, Eduardo disse, entregando-lhe uma chave dourada. Um lugar onde você pode ensinar que dança é a linguagem da alma. Na entrada havia uma placa, Instituto Helena Santos, onde toda criança pode aprender a dançar com dignidade. Sua avó perdeu tudo defendendo a honra de outros, Eduardo disse suavemente. Você recuperou tudo através da própria honra. E agora centenas de crianças aprenderão que podem se expressar, podem ser elegantes, podem ser nobres, independente de onde nasceram. Clara ficou sem palavras, lágrimas correndo por seu rosto. Naquela tarde, vestida em roupas simples, Clara visitou a escola pela primeira vez como princesa. As crianças órfãs aplaudiram quando ela entrou. Esta escola, ela disse a eles, é onde vocês vão aprender que são especiais, que merecem coisas boas, que podem sonhar alto. E o legado permanente. Os anos seguintes foram de prosperidade e mudança social profunda. Clara não foi apenas uma princesa consorte, tornou-se agente de transformação. Ela abriu 12 escolas gratuitas em diferentes regiões, 5 hospitais comunitários com tratamento gratuito, 8 orfanatos com educação de qualidade, um programa de microcrédito para pequenos comerciantes. Eduardo, inspirado por ela, implementou reformas profundas, educação básica obrigatória para todas as crianças, leis trabalhistas protegendo os mais vulneráveis, sistema de justiça mais acessível ao povo, conselho consultivo, com representantes de todas as classes. 10 anos depois do casamento, numa tarde dourada, Clara estava em sua escola ensinando quando Eduardo chegou. Como foi o dia? Ele perguntou, abraçando-a.
Maravilhoso! A pequena Ana finalmente conseguiu fazer a pirueta sem cair. Eduardo sorriu. Você tem paciência de santa. Tenho amor de irmã mais velha, Clara corrigiu. Naquela noite, caminhando pelos jardins, Eduardo perguntou: tem algum arrependimento? Apenas um, Clara respondeu. Que meus pais e minha avó não puderam conhecer você. Eles iam adorar ver como você brinca com as crianças. Eu também gostaria de tê-los conhecido, mas acho que eles vêm de algum lugar e estão felizes por nós. Por nós, Clara corrigiu sorrindo. A história de Clara e Eduardo se tornou lenda no reino. Pais contavam para filhos sobre a camponesa corajosa e o príncipe que aprendeu humildade. Miguel cresceu e se tornou professor, sempre grato pela educação recebida. Ana se casou com um comerciante honesto. João descobriu talento para a arte e ajudava Clara decorando as escolas. E quanto a Beatriz, ela foi banida para terras distantes e nunca mais conseguiu retornar. Com o tempo, tornou-se apenas uma lembrança amarga de um passado superado. 30 anos depois, quando Clara tinha cabelos grisalhos e Eduardo governava como rei sábio, eles ainda caminhavam juntos pelos jardins ao fim de cada dia. Ainda lembra quando éramos apenas um comerciante e uma vendedora de flores? Eduardo perguntou. Aqueles éramos nós de verdade, Clara disse, e ainda somos. E quem somos nós? Eduardo perguntou, brincando. Clara sorriu. Somos duas pessoas que aprenderam que amor de verdade não é só sentimento, é escolha que se faz todo dia. E amanhã eu escolho você de novo. E eu escolho você. Gostou dessa história? Você acha que Beatriz teve o que mereceu? Acha que Clara agiu certo em dar uma segunda chance para Eduardo? Me conta nos comentários. Até a próxima história.